Peço escusas pela minha voz, há quase 10 dias estou com uma otite e não tem jeito de melhorar. O assunto que eu trago para essa casa hoje é muito triste, na verdade chocante, e é um assunto tratado sempre com descaso ou com deboche, o que é pior. Na semana passada, nós tivemos a triste notícia do falecimento do coronel Silvio Gomes Ribeiro, que, conforme especulações e investigações, teria sido assassinado pela própria esposa. Ou seja, um caso de violência doméstica contra homens. Toda vez que se fala sobre o assunto de violência doméstica, há um monopólio proposital, acredito que liderado, encabeçado pelo movimento feminista, para que se fale apenas das vítimas mulheres. Estratégia essa também voltada para demonizar os homens e a masculinidade em si. Esse é um caso muito triste que aconteceu com um catarinense e não é uma exceção. Nós temos inúmeros casos no Brasil e fora daqui de violência doméstica praticada contra homens e de violência de modo geral, crimes violentos que são praticados contra homens. Eu trouxe para casa alguns dados sobre o assunto. Por exemplo, o Atlas da Violência 2017 apresenta que de 59 assassinatos que foram cometidos no Brasil, 4.000 foram mulheres e 54.000 foram homens. Ou seja, no nosso país, para cada uma mulher assassinada violentamente, 13 homens são assassinados. E agora vamos falar sobre a violência entre homens e mulheres. O movimento feminista faz parecer que o movimento feminista tem um monopólio da defesa das mulheres e que ele sabe como resolver esse problema, o que já se demonstrou completamente ineficiente. Como se combate crime? Punindo o criminoso, né? Eu parabenizo todas as iniciativas de conscientização, mas por mais que se fale sobre esse assunto repetidamente, o crime só aumenta no Brasil. Este ano nós tivemos a grata notícia de que desde que o Bolsonaro assumiu o governo, o país teve uma queda de cerca de 25% nos crimes violentos. Esperamos que assim continue, mas o problema do nosso país é a violência contra o brasileiro, não é contra a mulher, contra o homem. E muito engraçado, quando eu assumi, logo no começo que eu assumi o meu mandato, eu fui procurada por uma colega de partido que me disse que havia uma delegacia, me parece em Concórdia, que precisava ser reformada. E essa delegacia tinha o seguinte nome: Delegacia de Proteção da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso. Eu perguntei, a única pessoa que não é protegida por essa delegacia é o homem adulto? Por que o homem adulto é o único que não merece proteção especializada? E os dados mostram que a violência de mulheres contra homens é crescente. Por exemplo, o relatório Disque Direitos Humanos, módulo Criança e Adolescente, que fala sobre as denúncias recebidas de agressões contra crianças, adolescentes, contra filhos, contabilizam 89.000 mulheres suspeitas de violência e 96.000 homens. As mulheres, tanto quanto os homens, são violentas com suas crianças e adolescentes em casa. Um estudo de violência física perpetrada por... Olha o nome do estudo. Violência física perpetrada por ciúmes no namoro de adolescentes. Uma pesquisa indicou que as meninas praticam mais violência contra os seus namorados do que os meninos. Então, 30% das garotas e adolescentes já fizeram algum tipo de agressão física ao companheiro, contra 16% dos garotos. O relatório de violência doméstica, por exemplo, sobre a perspectiva do homem, afirma que a violência doméstica é muitas vezes vista como um problema de vítimas femininas e perpetradores masculinos, mas as evidências demonstram que isso é uma imagem falsa. Em alguns países já se registram dados de que 40% da violência doméstica, 40% dos crimes violentos que acontecem dentro do lar são realizados por mulheres contra homens. Estudos nos Estados Unidos estimam que entre todas as vítimas de violência na intimidade, cerca de 25% a 50% são homens. Ou seja, dependendo do estado. Os homens são vítimas de violência doméstica e são as maiores vítimas de todos os tipos de crimes violentos, suicídio, entre outros. Como o nosso tempo é curto, eu gostaria de mostrar algumas notícias de casos de violência que aconteceram aqui no Brasil. Além de arranhões e bofetadas, o fenômeno oculto dos homens que são agredidos pelas mulheres. Notícia da BBC Mundo. Mulher acusada de espancar marido até a morte é presa em Varginha, Minas Gerais. Mulher joga óleo quente no marido enquanto ele dormia. E esses casos são muitos. Qual é o maior problema quando se fala sobre o assunto violência contra o homem? A reação das pessoas é duas: ou ignora o fator completamente, ou debocha da violência que é praticada contra os homens, como se eles não pudessem ser vítimas de violência, ou como se isso não acontecesse. Por isso eu trouxe um vídeo de um experimento
um experimento social que foi realizado, transmitido pelo SBT, mostrando como as pessoas colocam em completo descaso mesmo qualquer tipo de crime que aconteça, violência que aconteça. Um exemplo de um experimento social que mostra como as pessoas debocham ou desrespeitam os homens no que tange o assunto da violência. E isso a gente pode analisar também assistindo qualquer telenovela. Pode colocar lá na Rede Globo, assistir uma telenovela. A quantidade de vezes que os homens são xingados, humilhados, esbofeteados, sem que este seja o assunto da trama, é chocante. Sempre que uma mulher sofre qualquer tipo de violência na novela, é sempre com um enredo de combate à violência. Quando os homens sofrem violência, é sempre no sentido de que mereceu, de que deveria ter apanhado mesmo, ou que apanhou pouco, ou bem feito. E esse assunto é tão sério que mesmo aqueles que querem pesquisar esse tema, com trabalhos científicos sérios, encontram dificuldades. Deputada Ana, poucas vezes se tem a oportunidade de ouvir os dois lados. E Vossa Excelência pesquisa, questões científicas, mostra que tem que se dar oportunidade a que essas questões também sejam levantadas.